Então, vejam só, a contabilidade societária, né, dentro da unidade 6, ela tem um detalhamento sobre o relatório elaborado pela própria administração. Então, nesse momento, a proposta da disciplina, né, a proposta da unidade 6 em questão, ao longo da semana a gente poder observar essa questão desse relatório, né, qual a importância, e observar as características do relatório no que diz respeito à padronização internacional, sim, e com isso verificar qual é a padronização. No caso, é uma padronização internacional. Hoje a gente tem a padronização mais assertiva pelo IFRS, e já teve tanto pelo IASB. Então a gente vem acompanhando e traz como referência a própria lei das SAs, tá bom? A própria lei das SAs, porque na lei das SAs, que foi ali pela década de 70, 76, para ser mais preciso, a gente observou que o mundo estava tendo essas modificações. Então, olhar para esse contexto global, a gente precisa olhar também para o Brasil e observar como as empresas estavam se comportando, né? Então, observar também a questão da própria informação, da própria prestação da informação. Então, na semana 6, a proposta é o quê? Trabalhar a elaboração dessas informações diante das demonstrações contábeis, olhar para o balanço patrimonial, o gestor ter esse olhar mais crítico junto aos demonstrativos. Então, pode observar que o trabalho da unidade 6 é principalmente observar essa padronização, tá bom? Observar essa padronização e verificar quanto à legislação, as modificações, por exemplo, lá 11.638, 2007, 11.941, ou seja, são de 2009, são legislações que trazem, por exemplo, o fluxo de caixa, valor adicionado, né, demonstração de fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado, DFC, DVA, são demonstrações que não tinham a sua obrigatoriedade, mas que no decorrer dos anos o fluxo das empresas teve esse aumento, né, teve esse boom, né, de faturamento, de receita em questão, e foi sendo necessário adicionar essas demonstrações, que dão ali um panorama mais completo da empresa, né? Fluxo de caixa, basicamente, a gente está falando, né, da movimentação, entrada e saída de recurso ali, de grana da empresa, né, de recurso, dinheiro mesmo, em espécie. E já o DVA, a gente está falando de aumento de capital, prospecção de negócio. Então, qual é o valor que eu estou adicionando ao meu negócio? O DVA ele aparece dessa forma, tá bom? Então a gente começa a entender, né, que a linguagem ela é uma linguagem universal aos negócios. Então a contabilidade é uma linguagem de negócios, principalmente a contabilidade societária, trabalhando dentro de um processo de convergência. Esse processo de convergência ele está atrelado ao IASB, né, que tem ali a sua padronização internacional. Então a gente observa que é uma linguagem padrão, uma padronização quanto ao processo, que teve ali seu ápice, né, no ano de 2010. Então veio sendo preparado desde 2007, mas em 2010 tivemos ali a primeira publicação, né, da contabilidade internacional, né, da linguagem internacional, uma linguagem única, tá bom? Então, essa semana 6 a gente vai ter essa abordagem.